Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Sejam todos bem-vindos à Santa Semente Online e vamos juntos nos prostrar na presença do Senhor. Eu quero acolher você com a palavra de Deus. 2 versículos da carta de Judas, versículos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Queridos, esta carta, pequena carta de Judas, o irmão do Senhor, ela não tem capítulos, somente versículos, né? É uma pequena carta. São 25 versículos. Ela fala sobre a importância de pelejar, lutar pela fé. E fala aqui também sobre a punição dos ímpios, ou seja, o juízo para com aqueles que se negam em seguir a vontade de Deus. Em andar em obediência, preferem seguir suas paixões, preferem viver na libertinagem em vez de viver na liberdade nos trazida por Cristo Jesus. Mas aí, o apóstolo, aliás, o autor desta carta, se volta para o seu público-alvo, o povo de Deus. E ele se volta com as palavras: vós, porém, amados. Aqueles que vivem no mundo têm esse destino. Vós, porém, o que fica para nós? Sim, muitas vezes a gente vê tantas coisas horríveis no nosso entorno, né? Tanta maldade, tanto pecado, tantas pessoas perdidas, tantas pessoas simplesmente se prostrando e literalmente adorando ao dinheiro, seguindo aquilo que a moda, que o mundo dita como moda, fazendo literalmente aquilo que o dinheiro manda fazer, quase isso, né? Tendo dinheiro como um Deus e assim por diante. Tanta maldade, tantas coisas ruins. Nós, porém, sim, nós, porém, aqueles que creem, é preciso se edificar na fé, orando no Espírito, guardando-nos no amor de Deus, sabendo que o amor de Deus está sempre sobre nós, nos guardando e esperando no Deus misericordioso, que está sempre junto de nós e que deseja que todos nós sejamos salvos. Ele não quer juízo, Ele quer que todos nós sejamos salvos, inclusive aquele que é dominado agora pelo mal, pelo pecado. Ele, o Senhor, deseja que todos se arrependam e cheguem à salvação. Nós, porém, nós temos um Deus. E mesmo que a maldade impere, mesmo que a maldade seja tão vista, tão percebida na sociedade em que nós vivemos, nós, porém, somos chamados a viver no Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos conversar com o Senhor? Querido Deus, nós nos prostramos na Tua presença, Te louvando, Te agradecendo, elevando glórias a Ti, porque Tu tens cuidado de nós, Tu tens derramado sobre nós bênçãos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, és o Deus Emanuel que estás juntinho de nós. E nós, na verdade, não merecemos nada disso. Somos falhos e pecadores. Mas somente pela Tua graça, somente pela Tua misericórdia, que nós podemos nos achegar a Ti, Te louvar, Te agradecer e pedir por bênçãos, clamar pelo Teu cuidado, pela Tua inspiração, pelo Teu direcionamento em nossas vidas. Somos tão pequeninos, Pai. Somos tão falhos. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Fala ao nosso coração, cada pessoa que se conecta conosco, cada pessoa que é alcançada através desse vídeo,
Que a tua graça esteja alcançando cada lar que estás conectado conosco nesse instante, que estará sendo alcançado através desse vídeo. Sim, Pai. Porque são pessoas filhos e filhas tuas que te buscam, que precisam do teu milagre, que precisam da tua bênção, que precisam da tua sabedoria. Venha sobre nós com teu poder. Fala ao nosso coração pela tua palavra. Que seja um tempo na tua presença, Paizinho. É o que nós pedimos unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graça e paz, família. Dona Diva Vinhas, boa noite. Jesus abençoe seu lar. Dona Gessira Duarte, Jesus abençoe este lar. Seu Altamir, família, Jesus abençoe. Dona Gislaine, aquela família, Lagoa Vermelha. Noel, Maria Alice. Um nenê que está por vir. Jesus abençoe vocês. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não estou vendo. Dá um oi aí. Dona Diva, partilhe o Salmo 111. Salmo de número 111. Os primeiros 3 versículos. Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Sim, grandes são os feitos do Senhor. Como não adorá-lo quando a gente olha a criação, quando a gente vê do operar sobrenatural, dos milagres que o Senhor faz, da sua misericórdia, sim, da sua igreja, tantas tentativas para destruir a igreja, a palavra de Deus que veio a nós, sim, aprove a Deus se revelar. Muitas foram as tentativas de destruir todos os exemplares da Sagrada Escritura. Não conseguiram. E hoje é o livro mais vendido do mundo todo. E a igreja também, muitos ataques contra a obra do Senhor. Adivinhem, como o Senhor disse, as trevas não prevalecerão contra ela e não vão prevalecer. Até hoje isso se mantém e assim se manterá. Uma divisão aqui, um problema lá, sim. Muitos que se desviam e se deixam levar e levam o nome de uma instituição juntos, sim, acontece isso. Mas a igreja do Senhor avança. Grandioso é o Senhor pelas suas obras. Quão magníficas são as obras do Senhor. E elas avançam, elas continuam acontecendo em nosso meio, acontecendo na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Dona Celina, pessoal de Erechim, família, Jesus abençoe este lar. Queridos, domingos, todos os domingos, 2 horários de culto, sim, para a honra e glória do Senhor. Está sendo um tempo muito abençoado, né? Esse tempo de quaresma, 2 cultos aos domingos. Se você não pode de manhã cedo, 9 horas, você tem a opção das 19 horas. Glória a Deus por isso, que trouxe essa inspiração e esse direcionamento sobre nós como igreja, e assim nós avançamos no servir ao Senhor, sempre louvando e glorificando a Ele, que é Senhor sobre a igreja. Nós somos apenas servos. Muito bem, um mês se iniciando, né? Glória a Deus por isso. Esse mês temos a conferência Vida. Começamos com o domingo de Ramos, né? Tá chegando logo aí, né? Depois temos Quinta-feira Santa, 19h30, tem a instituição da ceia, a ceia judaica.
Depois, sexta-feira santa, também temos culto às 19h30. Sábado do silêncio, para refletirmos sobre o silêncio de Deus, a importância do silêncio em nossa vida, inclusive, no contexto das orações. E o domingo, a grande festa da vida, festa da ressurreição, festa da Páscoa. É a ressurreição do Senhor, o Senhor venceu a morte. E essa vitória Ele conseguiu para mim e para ti, Ele conquistou essa vitória para nós. Convém a nós louvar a Ele, sim. Então vamos nos reunir, vamos celebrar para a honra e glória do Senhor. Conferência Vida se aproxima aí. 5 cultos, né? Com domingo são 5 cultos. E no domingo, a festa da Páscoa, além do culto às 9 horas, aí no domingo da Páscoa só teremos o culto da manhã. Culto às 9 horas, seguido de almoço comunitário. Ou seja, nós celebramos a festa da Páscoa em família. Então você vem, traz os seus parentes juntos para celebrar em família. Amém? Pessoal que foi se chegando, na Marivone, família, Jesus abençoe. Surfistinha, boa noite, Jesus abençoe. Vamos lá? Vamos para a palavra de Deus, um pouquinho mais condensado hoje, um pouquinho menos de tempo. Temos uma celebração da vida, o aniversário de uma pessoa muito preciosa entre nós, pastora Cilei, esposa do bispo Jairo, que tem sido bênção sobre nossas vidas, sobre nossa igreja. Então, no acampamento de carnaval, os dois estiveram pregando, partilhando a palavra, sendo instrumentos de Deus. Então, sim, vamos estar lá celebrando a vida da pastora Cilei, num culto especial para render graças pela sua vida. Comunidade de Vida Abundante, nossos irmãos em Cristo. Vamos para a palavra? Queridos, nós estamos nos 40 dias de joelhos em oração. Período que antecede a celebração da Páscoa, Quaresma. Nosso desafio, lermos o Evangelho de Marcos. Você ainda não começou esse desafio? Comece. Leia o Evangelho de Marcos. Leia a pequena carta de Judas, muito preciosa pelas suas instruções. Então, e também tem, além da leitura do Evangelho de Marcos e da carta de Judas, também tem a prática da caridade, né? Você destinar alimento não perecível, uma cesta básica, a alguém que precisa. Se você não sabe para quem destinar, no sentido de ser bênção, fale conosco e a gente te ajuda nisso. Temos, inclusive, instituições aqui na cidade que a gente indica, são parceiros nossos, que fazem um trabalho belíssimo pela vida, pelas pessoas que menos têm. Então nós podemos se somar nisso, ou famílias que a gente pode contemplar e abençoar, certo? Para a prática da caridade, uma instrução da palavra de Deus. Nós já estamos falando da oração, né? Na importância, centralidade da oração. Nós já falamos sobre a importância de orar num contexto de perseguição. Aprendemos o quanto é importante nós estarmos de joelhos mesmo em tempos não favoráveis. Nós aprendemos também com Salomão a importância de orarmos por sabedoria na tomada de decisões, no viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Salomão teve e recebeu a responsabilidade de ser rei. Nós temos N responsabilidades no ambiente de trabalho, no ambiente de família, como pai, como mãe, como cônjuge, enfim. E nós precisamos de sabedoria. Então que a gente se prostre orando por sabedoria. Nós também falamos sobre a oração em tempos de angústia. Aprendemos com Ana, aquela mãe que sofreu muitos anos orando por um filho. Aquela mulher passou anos orando por um filho e Deus lhe deu um filho que foi bênção para ela, para todo o povo de Deus. Foi um homem de Deus, realmente. Mas hoje nós queremos falar sobre um detalhe muito importante.
por isso que nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Ele traz um tema muito importante, que é a questão de intercedermos, orarmos pelos outros. Sim, nós devemos orar em tempos de perseguição, orar por sabedoria, discernimento, orar em tempos de angústia, mas também devemos orar uns pelos outros. Isso é muito importante. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse tema? Carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15, a partir do versículo 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Por isso também eu tenho ouvido falar que há entre vós, tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém, queridos? Palavra poderosa essa. Boa noite, dona Rosane, Michele, Braio. Jesus abençoe vocês, abençoe vossos lares. A importância, a centralidade da intercessão. Interceder pelo outro. Interceder é intervir em favor de algo ou alguém. É um ato poderoso que nós somos incentivados pela palavra de Deus. O próprio Jesus orou pelos seus discípulos, inclusive por aqueles que haveriam de ser alcançados pela palavra. Ou seja, ele orou, intercedeu por nós na presença do Pai. Paulo, nas suas cartas, ele enfatiza a importância, a centralidade da intercessão, no sentido de ser algo poderoso para impactar vidas, fortalecer a fé. Sim, e tem um detalhe aqui. Não é somente aquele ato de nós estarmos pedindo a Deus em favor de alguém, mas é mais do que isso. É estar expressando amor. Sim, expressando amor pelos outros. Esse é o mandamento, né? Expressão máxima do Evangelho. A oração, ela tem esse poder de abrir portas de bênção sobre vidas, trazer paz, trazer cura, algo que muitas vezes nós não conseguimos fazer de outra forma. Tem coisas que a gente não pode fazer pelo outro. Você já se deu conta disso? Inclusive mães, pais, que até certo ponto eles podem botar uma barreira, eles podem proibir, eles podem pôr um castigo, tentando direcionar, tentando orientar o seu filho. Mas chega um ponto que ele começa a agir por conta própria. Ele foge do controle dos pais. Como continuar sendo bênção, trazendo direcionamento, trazendo orientação, intercedendo por eles? Na história da igreja nós temos a famosa Ana,
Ana passou anos, muitos anos, orando por um filho chamado Agostinho. Ele estava perdido. Altas festas. Era um cara muito sábio, sim. Muito estudado. Mas vivia perdido, muito longe de Deus. E ela incansavelmente, por anos, muitos anos, continuou orando por aquele filho. Ele foi alcançado. Sua vida foi transformada. Ele não só se converteu, mas se tornou bispo. Através da sua sabedoria, através dos seus escritos, direcionamento de Deus sobre a vida dele, ele foi bênção. E continua sendo bênção sobre a igreja através dos seus escritos até hoje. Uma mãe que intercedeu por seu filho, ela não podia fazer mais nada. Ela perdeu o controle, não tinha como ela tirar o filho do mundo, mas ela podia fazer algo, interceder em favor do seu filho. Algo poderoso que está ao meu alcance, ao seu alcance. Interceda por aqueles que você ama. Coloque em prática o mandamento do Senhor Jesus que diz que a gente deve amar aos outros. E a forma da gente expressar isso, uma das formas é orar, interceder em favor deles. Mas como fazer isso com profundidade espiritual? Bom, 3 princípios que a gente aprende seguindo esse pequeno trecho da carta de Paulo aos Efésios. Primeira coisa, eu intercedo com profundidade espiritual quando eu reconheço a fé e o amor dos outros. Sim, reconhecer a fé e o amor dos outros é um gesto de valorização. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a valorizar o outro. Se a gente observar as cartas de Paulo, tem aqueles momentos que ele é muito rígido, muito firme, mas é característica nos seus escritos ele elogiar, ele fazer destaque aquilo que ele sabia que havia de bom naquela igreja, naquela comunidade. Isso se chama cultura da honra. Você tem honrado aqueles que Deus tem colocado na tua vida? Dito a eles que você ama, dito a eles o quanto eles são importantes para você? Isso é algo muito importante. E nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo. O outro importa. A fé do outro importa. O amor do outro importa. O contrário disso, e eu já vi inclusive mães se referirem aos seus filhos como terror, meu terrorzinho. De certa forma, incentivando algo negativo no filho. Não, nós temos que incentivar as coisas boas. Incentivar aquilo que vem de Deus, os princípios, os valores que estão naquela pessoa, que são de Deus, no sentido de que ele supere as suas limitações e alcance aquele nível que o Senhor espera de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz assim, nos versículos 15 e 16: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Desde que eu ouvi falar, desde que eu vi o relato sobre a fé de vocês, a fé... E aí que está algo importante. É muito comum nós ouvirmos essa expressão, né? O importante é ter fé. Fé no quê? Em você mesmo? Ela ajuda, mas não salva. Fé no dinheiro? Não salva. Fé no quê? Fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Sim, essa fé salva. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
e a demonstração do amor, o cuidado para uns com os outros. Sim, isso é obra do Senhor acontecendo. Isso deve ser elogiado. Eles tinham coisas a serem superadas, sim. Na dinâmica da carta a gente vai perceber isso. Paulo faz essa menção. Paulo incentiva o que precisava ser alcançado, o que precisava ser mudado, mas aqui ele está reconhecendo a fé, o amor dos Efésios, valorizando as virtudes daquela comunidade e, consequentemente, agradecendo a Deus por eles. Para a gente avançar, então, para que eu interceda com profundidade, eu reconheço a fé e o amor dos outros. Em segundo lugar, eu recebo revelação espiritual. Queridos, nós cremos, como igreja, na revelação espiritual. Deus se manifesta ao nosso coração, nos trazendo compreensão, discernimento, clareza. Sim, Ele continua falando, transmitindo a sua vontade sobre nossas vidas. A principal fonte é a palavra de Deus, que ela se renova, ela é mais atual que o jornal, já dizia um grande sábio, um grande pregador. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que saiu aí publicado nesse dia, ou que será publicado amanhã, estará circulando por aí. A palavra de Deus é mais atual, ela fala aos nossos corações, mas Deus também tem outras formas, através de sonhos, através de uma pessoa, através de uma pregação. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação do quê? Da palavra de Deus. E para isso, muitas vezes, usa pessoas imperfeitas. Sim, como este pastor, como outros tantos pastores, pessoas tocadas por Deus, que sim são imperfeitas, são pecadoras, mas são usadas como instrumento para nos trazer direcionamento, para nos trazer revelação. Deus continua falando. Por isso que eu preciso, e a gente incentiva, inclusive com os nossos devocionais, a gente manda todo dia um pequeno vídeo de no máximo aí 3, 4 minutos com um devocional diário, como uma forma de ajudar você no teu devocional, porque você precisa ter um tempo com Deus. Porque é nesses momentos que Deus fala conosco. É um tempo de leitura da palavra, é um tempo de oração, um tempo de ouvir uma pregação, que seja de poucos minutos, mas você precisa ter esse tempo de conversa com Deus. É nesses momentos que o Senhor fala conosco. E para isso nós precisamos sensibilidade espiritual, um coração sensível à voz do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, os versículos 17 e 18 dessa carta aos Efésios que nós lemos, capítulo 1. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração, ou seja, a sensibilidade às coisas espirituais de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Muitas vezes, o fato da gente olhar no nosso entorno, ver tantas coisas negativas, tantos problemas, o fato de que muitas vezes a gente vê coisas terríveis, como nós vimos aqui na nossa cidade semana passada, um pai tirando a vida de um filho de poucos anos de idade. Que coisa horrível. Quando a gente vê jovens, adolescentes sendo destruídos pelas drogas, mostrando o quanto os lares estão desestruturados, as famílias estão destruídas, famílias que se deixam levar pelas modas do mundo, pelo que o mundo dita, não pelo que a palavra de Deus ensina, se prostram diante do dinheiro em vez de se prostrar diante de Deus, enfim. E aí vem como consequência tantas coisas negativas. Como ver no meio de tudo isso Deus agindo? Mas Ele age, Ele continua juntinho de nós, Ele continua se manifestando, Ele continua falando, só que eu e você precisamos estar atentos, sensíveis
ao seu falar. O bom pastor continua dando direcionamento, compreensão, inclusive para a gente compreender tamanha maldade, tantas coisas negativas. Tem a clareza de que caminho, direcionamento na tomada de decisões. O Senhor fala, continua falando. Por isso que o apóstolo Paulo ora para que aquela comunidade, assim, nós também devemos orar uns pelos outros, para que o outro também tenha essa clareza, consiga perceber, consiga ouvir a voz de Deus. A gente se preocupa com tantas coisas, muitas vezes a gente está lá... Muitas vezes a gente está lá até na igreja, mas a gente está preocupado com tantas coisas e deixa de ouvir Deus falando através da sua palavra, através de um louvor, através de uma pregação, através de um testemunho. Deus continua falando. Eu e você precisamos ter um coração sensível para ouvir a voz do bom pastor. Por isso que nós clamamos, nós oramos para que Deus nos dê a mim, dê a você sabedoria, um coração sensível para ouvirmos a sua voz. Mas é preciso aqui um terceiro ponto para a gente fechar. Então eu intercedo com profundidade espiritual quando reconheço a fé e o amor dos outros, recebo revelação espiritual e confio no poder de Deus para agir. Deus, Ele age, continua agindo, através da minha e da sua vida. Por mais que você olhe assim e eu me olho, quem sou eu? Quem somos nós? Deus continua agindo e nós cremos no poder dele. Então nós intercedemos uns pelos outros, sabendo que esse Deus, diante do qual nós intercedemos pelo nosso irmão, que é falho, que é pecador, que tem suas limitações assim como nós somos, mas Deus é todo poderoso em transformar essas vidas. Então, querido, quando você não compreender as coisas, o que está acontecendo, confie no poder de Deus. Querido, quando você estiver em baixa, quando você estiver desanimado, confie no poder de Deus. Querido, quando tudo parecer estar desmoronando diante de ti, confie no poder de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós devemos reconhecer que Ele é soberano. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas. Mas lembre-se, nós estamos falando sobre interceder em favor dos outros. Então, quando eu oro pelo outro, eu preciso reconhecer que Deus é poderoso em transformar estas vidas. Sim. Então, eu oro pelo irmão que está começando um negócio. Eu oro quando um irmão, um amigo, um familiar vai fazer um concurso. Eu oro quando ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Esse poder, sim, ele é poderoso. Esse poder trouxe a nós Jesus Cristo, que deu a sua vida. Ele escolheu dar a sua vida, oferecer um sacrifício para que eu e você tivéssemos vida, acesso à salvação. Mas Cristo não morreu para provar que ele podia ressuscitar. Ele morreu por causa de nós, por causa do nosso pecado. Isso custou muito para ele. E agora a gente está bem pertinho aí da Sexta-feira Santa para a gente refletir sobre todo o sofrimento que Jesus enfrentou por nós, que não merecemos. Isso custou muito caro para ele. Mas, uma pergunta para a nossa reflexão. Quanto custa para nós 2 minutinhos do nosso dia, das 24 horas, para a gente interceder por alguém? Paulo estava preso. Ele podia estar reclamando, ele podia estar
com razão, porque ele estava preso injustamente, por estar fazendo bem, ele podia estar revoltado contra Deus. Ele estava lá intercedendo pelo povo de Deus. Porque ele compreendeu que Cristo ofereceu um sacrifício para que ele tivesse vida. Então tudo ganhou um novo sentido na vida dele, quando ele compreendeu o que Cristo fez por ele. Quando ele entregou verdadeiramente sua vida a Cristo. Por isso que mesmo naquela condição extrema, ele confiava no poder de Deus, agindo. E ele orava, ele intercedia para que a obra avançasse, para que aquelas pessoas continuassem crescendo na fé. Sim, glória a Deus por isso. Aprendamos com o apóstolo Paulo, para que a gente ore com profundidade espiritual, ou seja eficaz na nossa intercessão uns para com os outros, reconheça a fé e o amor dos outros. Receba a revelação. Deus continua falando. E confie no poder de Deus para agir. Amém? Que essa palavra se multiplique a 100 por 1 na tua vida. Pessoal que foi entrando ainda, Dona Helena, Jesus abençoe seu lar. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Um tempinho, se você está tomando teu chimarrão, enfim, guarde um instante, feche seus olhos e converse com o Pai. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te damos graças pelo dom da vida, pela tua palavra que nos dá instrução. Fala da importância de nós nos prostrarmos diante de ti, buscarmos essa comunhão íntima, buscarmos discernimento, buscarmos sabedoria. Também essa palavra que nos instrui a intercedermos, a orarmos uns pelos outros. Porque essa é a forma de expressarmos o amor, esse amor que vem de ti. Porque tu nos amaste mesmo nós não merecendo. E tens autoridade para nos instruir sobre a importância de se dar, de cuidar do outro, de interceder pelo outro. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela sabedoria que vem pela tua palavra. Dá-nos sempre mais do teu direcionamento. Dá-nos sempre mais do teu cuidado, da tua provisão. Cuida das nossas famílias. Cuida de nossos queridos que se encontram enfermos, e aqui nós queremos lembrar Dona Aida, nossa ministra leiga Diva. Nós lembramos também de Zulmira, de Olinda, de Rosane, de Débora, de Ernestina. Também queremos lembrar de nossa irmã Carmelita, seu tempo de luto. Cuida, Senhor, de cada filho, cada filha tua que se encontra enferma. Que a tua mão poderosa esteja sobre eles, os fortalecendo, os animando. Também lembramos de Adão. Abençoa, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um. Cuida de nossos lares. Cuida das nossas crianças, ó Deus. Esse bem tão precioso, elas são tuas, mas tu nos confias elas, coloca sob nossa responsabilidade e nós as colocamos sob a tua bênção. Instrui a nós, pais, responsáveis, enfim, uma igreja para que nós possamos fazer a nossa parte, instruindo elas nos teus caminhos. Cuida das nossas crianças, ó Pai. Cuida de nós como igreja, a este pastor, nossa liderança. Levante líderes, Senhor, pessoas consagradas a Ti, uma nova geração fiel a Ti, ó Deus, para que essa obra avance, alcançando mais e mais pessoas para a Tua honra e glória. Cuida, Senhor, de cada um de nós, cada lar que se conecta conosco, seja cheio da Tua graça, da Tua santa presença, presença vivificadora, curadora. Ó Deus, cuida de nós, cuida daqueles que a Ti clamam. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Que a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo esteja sobre você, sobre tua família, hoje e por todo sempre. Amém. Compartilhe essa live. Daqui a pouco ela estará publicada aí no Instagram. Você pode compartilhar com os outros. Também está na página da igreja no Facebook, no canal do YouTube, Igreja Santa Semente. Então compartilhe, faça chegar a mais alguém,
para que o nome do Senhor, a palavra dele, espalhe e ganhe mais e mais almas para ele, para o seu reino. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!